Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. Olá, está no ar mais um episódio do Despachados, o podcast que fala sobre direitos sem juridiquês. E agora, como vocês podem ver, nós também somos videocast, então você pode nos ver, nos assistir no site da Rádio Cultura e também no YouTube. Aqui comigo os grandes advogados de sempre, Samir Schwaib, seja bem-vindo, Marcos Paiva, Roberto Justo. Tudo bem? Olá, Karen. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, para não perder o hábito, né? O bordão. E por isso, hoje também, nós temos um convidado especial que vai falar sobre negociação e influência, doutor Alexandre Palermo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Karen, um prazer estar com vocês, principalmente nessa fase de videocast. Feliz por ter assistido o podcast ser premiado, né? E estar com os meus 3 colegas aqui, a quem eu admiro muito, e poder discutir um pouquinho mais de uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, né? Muito bom recebê-lo novamente. Doutor Alexandre, que é advogado, mediador, negociador, facilitador, árbitro e professor, sócio de Ragazzo Simões Lazareschi e Montoro Advogados. Então, vamos falar sobre esse tema. O primeiro episódio que a gente fez com você, doutor Alexandre, foi muito legal, muito bacana. A gente segue numa mesma linha, mas com novidades, assuntos diferentes. Então, eu começo perguntando como é que o princípio da reciprocidade pode ser utilizado de forma ética para criar vínculos e facilitar também concessões durante as negociações. Excelente pergunta, Karen. Seres humanos, para negociar, precisam fazer conexão, né? Então, vou até colocar uma forma fácil de fazer conexão aqui que a gente pode usar no nosso dia a dia. Se quando uma pessoa estiver falando, eu repetir as últimas palavras que ela disse, eu estou mostrando para ela que eu capturei o que ela falou. E o cérebro dessa pessoa vai ficar feliz. Porque vai falar, poxa, ele entendeu, né? A pessoa me entendeu. Então, a reciprocidade diz o seguinte, a gente acha que os seres humanos são inteligentes, que a gente planeja e executa tudo da forma que a gente planejou. Mas alguns sociólogos dizem que nós somos máquinas de reação. Se as pessoas nos tratam bem, nós tratamos bem. Se as pessoas nos tratam mal, a gente, tendo poder, tendo maneira de colocar, a gente vai se colocar também em reação, né? Então, a reciprocidade ela é importante porque, imagine, né, numa situação presente, que eu chegasse para os Estados Unidos e falasse assim para o presidente americano, olha, negociar com o seu país é muito importante para mim. E eu gostaria de estar aqui para levar isso para um outro nível. Eu quero negociar mais e melhor. Isto é melhor do que colocar uma ameaça, né? O oposto disso eu falo, ou você faz desse jeito ou nós não vamos fazer. Então, quando você não utiliza dessa cooperação, você está usando do poder, né? E o poder, ele tem essa questão da imposição, né? Você pode até fazer o que você não gosta, mas quando você puder se livrar disso, normalmente você vai se livrar. Então, eu acredito que se a gente olhar a interdependência, olhar a organização, o tecido social nacional e internacional, nós vamos precisar de cooperações, né? Então, nesse meio tempo, eu cito até como exemplo o que aconteceu com o Canadá. Enquanto se ameaçava o Canadá com tarifas, o Canadá não deu bola para isso. Ele foi fazer parcerias com o outro. Ele falou, bom, pera lá, deixa eu ver quem são meus parceiros confiáveis. Deixa eu conversar com a Inglaterra, com países da Europa, porque o meu comércio vai fluir. Claro que eu gostaria que fluísse na direção que sempre fluiu. Mas o que ele colocou foi o seguinte, o problema não é quem, é a confiabilidade. Se a pessoa está desconfiando de mim e está me punindo, eu vou procurar alguém que não participe disso. Então, acho que é isso. Trocar dar alguma coisa por receber, por ter um diálogo franco de o que você precisa. Quando você deixa uma pessoa falar o que ela precisa, você vai entender o que ela precisa e aí você vai ter que ter um racional para dizer por que você não concede o que ela está pedindo, né? Mas eu volto a dizer uma frase que a gente usou lá no primeiro encontro. O maior risco que um ser humano corre ao ouvir o outro é compreendê-lo. Então eu acho que a gente devia ir para um mundo de mais compreensão. Deixa o outro falar o que quer, deixa ele explicar o que ele quer, por que ele quer. Não perde nada, né? Para que ele quer. Mas, Alexandre, aí começa a entrar na seara da negociação. Então, o Paiva, por exemplo, é um grande negociador. Ele tem as técnicas dele. Muito obrigado, Justo. Obrigado. Que ele deixa a pessoa falar, aí ele só vai falar no final. Ou seja, mas quando você vai para um ambiente de negociação em que você não tem uma técnica apurada, você já sai perdendo, concorda? Então, você tem que ter um treinamento para a negociação.
Boa pergunta. Eu diria que você tem que se preparar. E nessa preparação, você tem que pensar em vários cenários. Você tem que pensar num cenário onde tudo vai dar errado. Eu acho importante começar com esse cenário. Falar, ó, tudo que eu vou pedir, o outro lado não vai me dar. Como é que fica a minha cara? Como é que eu volto para o meu time e explico, olha, fui lá, fiquei um tempão e não consegui absolutamente nada. Qual que é meu plano B se acontecer esse cenário terrível, né? O pior caso. Um cenário que você não precisa gastar muito tempo é tudo que você vai pedir, você vai conseguir. Esse não precisa gastar muito tempo, você vai ficar muito feliz rapidamente. Mas aí você vai pensar, pô, se eu conseguir tudo rapidamente, eu poderia ter conseguido mais. Sim, mas... Não é? Você sai frustrado da reunião. Mas olha, eu acho que é uma coisa de vida. Apertar um parafuso, chega num momento que ele fica bom. Aí você fala, mas será que se eu der mais uma apertadinha não fica melhor? Espana. Ela espana. Então, assim, a arte da negociação é exatamente saber qual a pressão da ferramenta que você vai exercer para que ela pare. Então, eu digo o seguinte, o bom é inimigo do ótimo. Às vezes, uma situação ótima resolve o problema de hoje. É claro que nós vivemos numa era que as pessoas querem otimizar tudo, querem extrair o máximo possível de tudo. Então, você vai no campo, o agro, ele quer fazer o máximo possível de soja naquele hectare. Mas, se alguém vier com um dado e dizer, olha, quando você faz o máximo de soja por hectare, você estraga o solo e isso vai te prejudicar nas tuas colheitas futuras, você vai ter que voltar um passo atrás e falar, opa, então é melhor eu usar a terra para que ela me produza por mais anos, porque é uma conta, né? Uhum. Então, a otimização em si é um bem fácil de se perceber, mas eu acho que se a gente for ver, muitas situações se resolvem e o progresso vem com o mais que o razoável. Então, assim, eu gosto muito da zona de possível acordo porque é isso. Se isso aqui me satisfaz, isso aqui é meu ótimo, qualquer coisa no meio dessa faixa tá bom, né? E a gente tem que pensar que as pessoas têm que, cada um, decidir quando é o momento de parar. Se você só for parar quando entrar o seu máximo, olha quantas oportunidades você recusa que são coisas que seriam importantes para você, né? Então, eu não acho que você deve ceder logo, mas também acho que você não deve ceder nunca, né? Talvez você arrisque o que iria dar certo e não ser aceito pelo outro lado, né? Samir, como é que você vê mais vale um pássaro na mão que dois voando? Exatamente. Eu vejo assim, quando dois pássaros estão voando, nenhum deles está comigo. Se eu tenho um pássaro na minha mão, engordar ou não engordar o pássaro depende de mim, ele está comigo. O que está voando... está voando. Mas são dois, é o dobro do que um. Mas né? De repente eu tenho um pássaro, arrumo uma pássara, daqui a pouco eu tenho um passaredo aí para cuidar. Foi bom, porque o Justo entendeu, isso ficou claro, né? Depois que ele deu esse exemplo aí... Eu fico pensando no escritório, porque o Paiva, além de ser um grande negociador, é o mais bonzinho. Então, os clientes falam, às vezes, ele cede às vezes demais até. Então, mas indo até nessa questão, né? Isso que a gente está falando. A negociação, quer dizer, a gente negocia o dia inteiro, né? Sim. Todo dia, até para dividir a pizza, quem vai comer esse pedaço, é uma negociação diária, né? Todo dia. E você estava falando que é muito importante ouvir o que a pessoa quer e tentar chegar num termo que os dois... Negociação é bom para os dois, aquela história. Então, aí a gente entra na empatia, talvez, né? E aí te pergunto, se você fosse dar o que você acha que é o ponto mais importante numa negociação? Quer dizer, você falou que talvez ouvir a pessoa falar, talvez ouvir mais do que falar. Eu gostaria de ouvir pela tua experiência, Alexandre, o que você acha, o que é o mais importante numa negociação se você fosse dar um conselho? A preparação é muito importante, mas a ferramenta discutativa é fundamental pelo seguinte. Quando a pessoa está falando, ela organizou de um jeito dela como ela quer passar informações. E essas informações que ela vai transmitir para você podem ser verdadeiras ou não. Como é que eu vou perceber isso? Se eu, em vez de ficar escutando para responder, para criticar, eu simplesmente focar em você e tentar entender seu lugar de fala, o que você está me dizendo, sem criticar, sem pré-julgar, talvez eu perceba que algumas coisas do que eu perguntei você não respondeu. E aí eu vou entrar nesse avanço da escuta que é assim, escutar é ouvir o que foi dito e o que não foi dito. E muitas vezes numa negociação o que define é justamente o que não foi dito. No dia a dia de uma jornalista, por exemplo, quando você faz uma pergunta e o convidado ou a convidada foge... é porque tem alguma coisa ali. Então, aquilo te revela, fala assim, opa,
tem algum impasse, tem alguma E dor. geralmente dá para perceber. Exatamente. É. Então, eu dou até um exemplo claro. Uma vez eu estava em Harvard e me deram um exercício rápido que eu tinha que vender minha loja de eletrodomésticos, tudo no sábado, porque na segunda-feira iam chegar coisas novas e vinha uma pessoa que era dona de uma loja também. Ele se preparou, eu me preparei. Aí eu olhei meus itens e falei, nossa, eu tenho TVs 4K, tinham acabado de lançar essas TVs, né? Falei, nossa, esse é o meu filé mignon, vou cobrar um preço aqui por essas TVs, o resto ele leva de graça, mas ele tira tudo da minha loja. Esse foi o meu plano. Sentamos, né? Fomos fazer o exercício, todo mundo das duplas fazendo o exercício, depois iam ver quem conseguiu fazer os melhores resultados. Virei pro meu colega, que era um indiano, falei, olha, eu tenho essas TVs 4K, te interessa? O cara não perguntou nem o preço. Não, mas eu queria ver se você tem uns vídeos cassete, não sei o que, tal. Falei, mas calma, cara, essas TVs 4K é o estado de arte, é o melhor que eu tenho aqui, não te interessa? Eu queria dar uma olhada no teu estoque nos videocassete, nas outras coisas. Aí eu, com raiva, ia fazer a pergunta pela terceira vez, mas aí eu falei, pera lá, ele já me respondeu. Não quer. Onde fica a sua loja? Ah, minha loja não é num bairro tão bom que nem o seu. Minha loja é do lado do presídio. Ah, tá. E como é que é o público que compra? Ah, o meu público é um público de equipamentos de segunda mão. São pessoas que querem peças de reposição, baixo poder aquisitivo. Aí eu olhei meu plano e falei, eu bolei um filé mignon para vender para alguém que era como eu. E de repente eu tinha um lojista do meu ramo, mas ele não estava no mesmo bairro que eu e não tinha o mesmo público que eu. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu tenho todas essas coisas aqui que eu chamei internamente de lixo, falei, ó, tudo isso aqui eu te vendo por tanto. Mas você leva essas 4 TVs em consignação, põe uma na sua vitrine para atrair as pessoas e conforme você for vendendo essas TVs, você me paga. Então, olha que interessante, a minha arrogância de presumir que eu sabia tudo criou um plano. Quando eu ouvi, e o cara não me deu uma informação, ele não perguntou o preço, mas isso que eu estou dizendo, não pergunta porque não interessa. Porque se tivesse curiosidade... Claro. Quanto que é? Eu não vou... Quanto custa a primeira você já perceberia que não era televisão. E aí quando você começa a se educar para ver que as pessoas falam o que são e escondem o que tem medo, você começa a descobrir mais na relação. E isso eu não estou falando só de profissional, eu estou falando do pessoal. Sim, as perguntas deligadas de uma relação... Pais e filhos. Então, assim, imagine uma sociedade montada num modelo onde pais e mães escutem os filhos. Uma sociedade montada num modelo onde governantes escutem os governados. Exatamente. Olha o resultado, Exatamente. a mudança do resultado. Pode ser uma utopia, mas eu quero dizer o seguinte... Aquele que escuta entende a necessidade. Se ele vai agir ou não vai agir, ele vai ser cobrado. E hoje uma grande liderança não é quem fala o que tem que fazer, é o que faz o que tem que fazer, né? Você tem que fazer. Então, como é que eu vou fazer se eu não sei o que você quer? Então, como é que eu quero convencer você se eu não sei onde a sua mente está? Então, eu acho que o primeiro convite numa negociação é você ficar tranquilo. O que você sabe, você sabe. O teu mínimo e o teu máximo você já estudou. O teu dever de casa você sabe. Você sabe o que você pode e o que você não pode. E resumindo, quer dizer, entender a outra parte, né? Exatamente. Resumindo, né? Bom, antes de você fazer uma pergunta, posso... Você vê que é ouvir. Não está ouvindo. Não, mas é continuação dessa amiga. Eu dou uma parte. Sim. Sei lá, somos a brincadeira Claro. aqui, amigos sempre. Numa negociação, o Samir perguntou da empatia, mas você, que é um cara treinado e testado ao longo da sua carreira com isso, você percebe na fisionomia da pessoa ou na negociação, não nas palavras e no que ele está falando, mas sim na fisionomia, você sente isso? Se o cara olha para baixo, não olha para você nos olhos. Sim. Todo o primeiro contato dá uma primeira impressão. Digo até que as mulheres têm um instinto mais apurado do que os homens. Muito porque essa com todo respeito aos senhores, mas eu acho que as mulheres enxergam algumas coisas antes. Sexto sentido, né? Tanto que assim, olha, a primeira impressão é que fica, ninguém abriu a boca, mas com uma pequena olhada, você já gostei, não gostei, e é o que você falou. Quando uma pessoa transmite segurança, olhar nos olhos é normal. Agora,
eu não posso dizer que quem não olha no olho está mentindo. Eu posso dizer que às vezes pode ser uma pessoa tímida. Timidez. Timidez. Exato. Às vezes você está falando com uma pessoa e a pessoa te acha extremamente bonito. Então ela baixa para não ficar focado na beleza e perder Ih, o pai, tá conteúdo. explicado, porque ninguém olha. Obrigado. Então, Obrigado. Eu tô focado nele. Hoje você tá. Você veio armado para atingir. Imagina, negociar racionalmente é o seu melhor negociador. Mas o cérebro humano, ele tem a parte das emoções. Eu acho que o grande desafio, inclusive, para a inteligência artificial é como é que ela vai entender o que é o medo, o que é a saudade, o que é o prazer incomensurável que um ser humano Um ser humano tem. tem. Ela pode entender, assim, olha, quando isso ocorre, o nível no cérebro de certa atividade química está acontecendo. Então, ela vai tentar fazer por analogia, ela não Sim. vai conseguir Sim. capturar isso Vai na ter essência. intuição, não vai ter Exatamente. intuição, né? Então, a intuição é um valor e a empatia, o que eu entendo? Muitas de nossas avós diziam assim, o que você vai conseguir de uma pessoa que ela faça para você se você não conseguir fazê-la sorrir? Então, assim, a empatia é a tentativa de falar assim, olha, eu tô sem truques na manga, vim aqui Desarmado. ouvir o que você quer. Tomara que eu consiga dar o que você quer, mas eu não sei se eu consigo. E na hora que você me disser o que você quer, eu vou ver se isso se encaixa, como você bem falou, com também o que eu quero. A maioria das pessoas vem com os seus pré-julgamentos e não querem abrir mão das suas posições. Mas eu falei, a gente deixa de criar as opções, né? Então, eu acho que quando você vê o mundo das opções, você entra no mundo dos criativos, das pessoas que podem inovar, né? Então, a expressão da administração que todo mundo fala muito é pensar fora da caixa, né? Quem que criou a caixa? Você mesmo. As limitações sob as quais sua mente opera foi você que definiu. A partir do momento que você se permite expandir, ouvir os que você não gosta, né? Os anormais, as pessoas inconvenientes, você testa as suas verdades. Então, porque eu acredito que há limites, né? Você não negocia tudo. O que você não negocia é o que, depois que você entregar, você fala assim, mas por que eu fiz isso, né? Quem sou eu? O tema fácil para a gente entrar aí é corrupção. Muita gente é contra a corrupção, até o momento que é corrompido. E aí fala, mas por que eu fui corrompido? Aí você perde seu valor. Aí você não pode mais sustentar os mesmos pontos de vista, a coerência, exatamente. Então, agora, também já vi grandes negociadores inteligentes mudarem o ponto de vista ao longo do tempo, dizendo o seguinte, olha, o que eu escrevi lá atrás era o que eu pensava lá atrás, hoje eu penso diferente. Tem vários. Eu tenho hoje uma nova visão, então aquela época, pela minha juventude, pela minha vontade, eu pensava assim, mas hoje, então eu vejo muito que já é uma técnica de negociação isso, né? Olha, eu pensei isso lá atrás, hoje é outro cenário. Aqui nessa mesa, todos nós já fomos adolescentes. A maneira como um adolescente vê a vida é outra. Depois que você acumula algumas coisas, é meio que natural você se tornar um pouco mais conservador, porque à medida que você tem o que conservar, você se preocupa com isso. Quando você ainda não conquistou nada e está tudo no desafio, é mais fácil ser desapegado, né? Mas depois que você começa a controlar algumas coisas, você fala, não, mas espera lá, isso aqui eu lutei para ter, eu não quero perder isso. Então, agora, eu estou colocando não uma verdade para todo mundo, mas estou dizendo assim, a gente muda, a opinião muda. O ponto de vista muda. O risco que você corre é aprender uma coisa que você não sabia, né? Então, eu acho isso maravilhoso. Então, quando eu olho alguém que está negociando, eu sempre olho alguém que vai me ensinar alguma coisa. Porque alguma coisa eu vou aprender na técnica dele. E o que eu gosto da negociação, que é assim, pessoas que eu encontro que são grandes negociadores nunca estudaram negociação, apenas praticam, né? Isso no dia a dia. Bom, naturalmente. Só colocar. Quando eu vou com o Samir numa negociação, a gente é super correto. A gente fala, tem que ser bom para as duas partes, para mim e para o Samir. Deixa eu fazer agora a minha pergunta. Sim. Vai viralizar, vai viralizar. Alexandre, você que é autoridade no assunto, né? O que vem a ser, explica para os ouvintes, né? O que vem a ser o gatilho da escassez? Boa pergunta também, Marcos. Nem tudo que a gente quer tem abundância, né? Eu e você, quando nós tivemos nossas aulas na USP, né, tivemos uma aula de economia que o professor nos deu, ele disse que naquela época o ar era abundante e a água era abundante. Isso na nossa época. E a gente está vendo algumas transformações. O ar não está
Então, escasso ainda, mas já começa a estar poluído em lugares e a água está faltando em outros lugares. Então, tem uma lei que diz que é a lei de mercado, né, oferta e procura. Nós tivemos recentemente no Rio Grande do Sul uma tragédia, né? As águas fluíram para a bacia, Porto Alegre e todas aquelas cidades foram inundadas. Naquele momento, em algumas vilas, o comerciante chegou e falou: todo mundo queria água de garrafa, água potável para beber, para cozinhar, para fazer alguma coisa com água. E a garrafa d'água chegou em alguns casos a 50, 100 reais, uma garrafa d'água. E a lei econômica explica isso. Se ele vender aquela garrafa, onde é que ele vai arrumar outra? A que preço? Só que a mesma hora que aconteceu isso, uma grande empresa de bebidas instalada na região falou: pare de produzir refrigerante, pare de produzir cerveja, tire toda a água potável dos nossos poços e distribua de graça para a população. Então eu falo, a empresa que devia dar o retorno para os stakeholders, aproveitar do momento de escassez e falar agora é hora de ganhar, ela falou: não, isso aqui é uma tragédia. A gente tem que agir pela tragédia. Aí eu lhe pergunto, a longo prazo, quem ganhou mais? O comerciante que cobrou 50, 100 reais em um litro de água? Ou a empresa que foi parceira da comunidade e quando as coisas voltaram ao normal, a marca dela agrega um valor, né? Fala, pô, eu posso contar com esse pessoal. Claro. Eles querem lucro, eles querem retorno, mas não é a qualquer custo, né? Então, diante de uma realidade horrível, falou, não, para. Então, se você olhar o balanço daquele mês, o valor que foi obtido para a companhia foi muito baixo, mas... Quer dizer, não vale a pena ser oportunista, é o inverso, né? Quando você chega para alguém com um prazo definido, ou é desse jeito eu não vou, você pode ganhar uma negociação, você pode obter o resultado, mas outro lado não está para você como um parceiro, né? E eu costumo dizer o seguinte, dificilmente, do começo ao fim de um projeto, você vai voar em céu de brigadeiro, tudo vai correr como você planejou. Então, aquelas pessoas que você chegou e falou para ela, olha, se eu tivesse apertado você ia ter que fazer, porque você não tinha outra opção, mas eu fiz, amanhã pode ser você que está precisando de alguma coisa e ela pode fazer. Então, eu acho que a grande munição que gera você ter um comportamento empático e fazer concessões é que o dia que você precisar dessas concessões, você tem moral e argumento para pedi-las. Quantas vezes eu já te ajudei, meu caro? Agora eu tenho uma triste coisa para te colocar. Sou eu que estou precisando de ajuda. O que você pode fazer por mim? 10 vezes você veio aqui e eu te ajudei. Será que agora você pode me ajudar? E, doutor Alexandre, uma dúvida que eu tenho. Essas negociações, elas funcionam da mesma forma, sendo empresariais e familiares, ou há técnicas completamente diferentes? Olha, o conjunto de técnicas é o mesmo. Agora, o que você vai trazer para a sua caixa de ferramentas, o Marcos, o Roberto e o Samir para dele, pode variar. Então, assim, o que eu vejo quando eu vou lidar com casos familiares, eu vejo muito a presença de palavras que elas atrapalham o discurso da vitória, né? Então, quando a gente está discutindo com pessoas que a gente tem intimidade... É que existe aí um sentimento envolvido que talvez na relação empresarial não exista, né? Porque o empresário, ele está mais blindado, né? Sim. O próprio Abílio Diniz, que é um caso, né? Quer dizer, ele era percebido numa época pela família como uma pessoa, ele brigou com o pai, brigou com o irmão, brigou com a irmã, mas na visão dele estava tudo correto, porque ele estava brigando para a empresa. O dia que ele tem que vender essa empresa, ele fala, poxa, mas quanta coisa que eu devia ter gasto mais com a minha família, com meus filhos, com as minhas coisas. Tanto que no final de vida ele foi viver. E o último ato dele, ele foi fazer o que ele gostava. Ele gostava de neve, ele gostava de ir para lá. Então ele foi para lá, né? E ele era um cara que se preparava para... Então ele teve essa mudança. Nas relações familiares, eu vejo muito a palavra... Você nunca faz isso, você sempre faz isso. E essas palavras gritam a emoção. Se a gente parar com calma para analisar, qual é a esposa que sempre faz aquilo ou que nunca faz aquilo? Esse exagero é para dizer alguma coisa que está incomodando agora. Mas eu falei, se isso está incomodando agora e isso é importante, vamos colocar. Então, o que eu aprendi na negociação, tem palavras que nos afastam e tem palavras que nos unem. O nunca, o sempre pode ser... pouco provável, é difícil. Então, eu acho que existem palavras que dão o mesmo sentido, mas elas são empáticas. Quando eu falo, não vou fazer isso de jeito nenhum, ou expressões que a gente já ouviu, nem que a vaca tussa. Aí no final do processo a pessoa faz aquilo, parece que ela se desmoralizou. Porque você fala assim, você falou que não ia fazer e fez.
né? Isso tem muita relação de pais com filhos, né? Um exemplo fácil, essa caneta bonita aí que o Marcos está colocando. Marcos, se você fosse vender essa caneta para mim, qual o valor que você gostaria de pedir nessa caneta? R$1. Você dá a caneta, pode dar. Ó, Não, a gente pode pensar aqui, né? Negociação fair, uns R$50. R$50. Olha que interessante, eu vou fazer uma oferta para o Marcos e aí olhem a cara dele e o que ele vai me dizer. Faz com o Samir, como é que você faz? De negociação é mais fácil. Pode ser, mas assim, Marcos, que tal R$5 pela sua caneta? Ele vai vender. Eu já sei que você quer que eu te xingue, então eu não vou cair nessa. Sim, mas o que você achou da minha oferta Poxa, de R$5? Pô, aumenta um pouquinho. Então vamos lá, ele quer 50, 5 não satisfaz. 5 de jeito nenhum. Não, 5 é difícil. 5 é difícil. 5 é difícil. Marcos, eu sou professor universitário, ainda não recebi meu salário. Se eu te pagar todo dia um Pix de R$5 e no 10º dia, quando você verificar que os R$50 que você pediu estiver na sua conta, você me entrega a caneta? Fechado. Então olha que interessante. R$5 era uma proposta, mas quando R$5 virou um parcelamento, um primeiro pagamento, e olha como eu joguei com ele com segurança. Eu falei, você vai receber os 10 Pix meus de R$5 quando os 50 estiverem na sua conta. Que é o Aí eu entrego a caneta. Por quê? Porque quando o Marcos falou 50, um fato real e uma técnica, 50 está ancorado. Esse preço não vai subir para mais que 50. Esse é o teto. É o meu teto. E ele estava testando qual que seria a minha primeira proposta. Pessoas, né, muito teimosas, geralmente uma faz a sua primeira e última proposta e o outro faz a sua primeira e última proposta. Quando, na verdade, nós estamos fazendo o first offer, a primeira proposta. E o que todo mundo imagina é que vai haver uma convergência de acordo com os argumentos. Eu nem gastei esse tempo aqui para oferecer 10, mas eu falei o seguinte, como ele já tinha se comprometido comigo com 50, eu dei um jeito do meu 50 com 5 virar uma verdade. E virou na prestação. Uma notícia que a gente tem para te dar é que, conhecendo o pai, ele venderia por 25. Ou menos, né? Sim, mas aqui pelo benefício do tempo eu não quis barganhar. Porque assim, não é porque você é colaborador que você não barganha. Mas assim, quais são as diferenças? O competidor vai barganhar do começo ao fim. Então, quando você pega uma pessoa dura, ele vai falar R$ 49,90. Eu vou falar 5,1. Aí ele vai falar 49,98, eu vou falar 5,2. E a gente vai ficar um tempo enorme aqui. Quando você pega pessoas que negociam pelo colaborativo, fala assim, mas o que eu quero com a caneta? Marcos, eu preciso da caneta só por hoje. Você me emprestaria, ou me alugaria a caneta por 5 e depois eu te devolvo? Pronto. A gente começou a pensar fora da caixa em alternativas onde o meu 5, que é a minha escassez, voltando na sua pergunta, eu só tenho R$5, com outros 50 que ele quer. Para comprar e ser minha, 50 de primeira oferta. E como eu só tenho 5, ou aquilo é uma prestação, ou aquilo é um aluguel. E indo para o mundo comercial, pode ser um leasing, não uma venda, né? Pode ser outras oportunidades. Então, quando a gente permite que dois seres humanos gerem opções, a gente se surpreende, porque você vai pensar coisas que você não pensou, eu vou pensar coisas que eu não pensei, e às vezes do híbrido dos nossos pensamentos nasce uma solução que você fala assim, quem é o autor disso? Eu e você, por termos abaixado as armas e nos permitido discutir. E lembrando uma coisa que nós não estamos acostumados. Porque você colocou algo na mesa, não é vinculativo. Então, assim, da mesma forma que você faz uma oferta, você pode remover uma oferta. Retirar. A maioria de nós não faz isso porque acha que a cara, né? Não, mas pera lá, eu falei 5, você não aceitou? Agora o Justo me lembrou que eu estava devendo R$1 para ele. Tá aqui o teu R$1, agora eu só tenho 4, Marcos. Mudou. Pô, mas você piorou a oferta? Piorei, porque o Justo veio me cobrar, eu estava devendo para ele, eu não tenho cara, eu tenho que pagar 1, agora eu tenho que alugar a sua caneta por 4. Ah, tá bom, Alexandre, então eu não vou te alugar por um dia, eu vou te alugar por 2 horas. Tá bom, Marcos, então 2 horas a caneta fica comigo e depois eu te devolvo. Mas só indo na negociação, eu tenho um amigo nosso, cliente amigo, que ele, junto com o pessoal de tecnologia, fez um programa de IA que chama Resolve Aí. Então, ele me mostrou como funciona. Então, você está com um problema numa operadora de telefone. Em vez de você ficar ligando para a telefonia e tudo mais, ela faz tudo. E até negociação de dívida. E aí, na linha que você falou, é interessante, porque você parece estar conversando com uma pessoa. Você citou o exemplo da caneta, mas você está devendo 100 para mim, mas você topa 70?
Aí o cara fala alguma coisa lá, a máquina vem e falou, tá bom, então você tenta, você não pode, mas então você pode, exatamente como você falou agora, a máquina falando, Alexandre. Sim. Impressionante. Eu acho que algumas profissões como o telemarketing vão mudar, né? Porque a gente vai conversar realmente com esses assistentes. Isso, com certeza. Não tem mais porque um ser humano ficar ali. E aí é interessante porque um algoritmo pode atender 1 milhão de ligações sem mudar o humor. Um ser humano cansa, Então, o ser humano ele se se irrita, ele se frustra. inflama. Quando ele está com fome, no meu caso, né? Quando está com fome, meu humor já não vai ser o mesmo. Você não é o mesmo quando está com fome, né? Então, eu geralmente, você quer negociar melhor comigo? Vamos depois do almoço, né? Vamos depois do café da manhã, depois do jantar. Deixa a refeição, não próximo, né, das refeições, mas após as refeições. Mas é uma técnica também de negociação essa, por Sim, exemplo. sim. Então, o que eu quero mostrar é isso. O modelo econômico fala, né? Quando é abundante tem que ser mais barato, quando é escasso tem que ser mais caro. Mas eu estou mostrando que são muitos componentes que podem entrar para mudar essa decisão, né? Bacana. Samir? Não, tem várias, na realidade, quer dizer, você negocia e nem sempre você faz um bom negócio também. Você pode negociar achando que é um bom negócio. A gente tem um exemplo, mas acho que vale até para você comentar, que já é um best-seller aqui do Despachados, que é a pizzaria do Paiva. Você deve ter ouvido. Comi pizza lá, Pizza Mia. perto do portal do Morumbi. Isso mesmo. Ele abriu a Foi pizzaria. a falência, só para resumir. Ele abriu a Mas não foi pizzaria. culpa minha, eu tentei consumir o máximo Você possível. foi cliente. Você foi Ele abriu a pizzaria e começou a vender muito. Então ele era um grande vendedor. Estava vendendo pizza igual água. Na época que a água era abundante. Igual água. Só que aí, depois de um tempo, ele começou a perceber que estava cada vez com menos dinheiro. Ou seja, ele estava vendendo por um preço abaixo do custo, né? Bruno? Foi isso. Não Abaixo fui do eu que custo. fiz a conta. E aí Então, assim, vendia-se. É uma negociação que ele fez, achando que era uma boa negociação, que ele estava errada, né? A negociação, em algum momento, ele não fez a conta. Então, assim, Não, e diga-se de passagem, eu quebrei todas as pizzarias em volta, porque o meu preço era muito baixo, quebrei todo mundo. Fez um strike. Foi um strike. Não só na conta dele, né? Foi um strike. isso é uma negociação, né? Não deixa de ser. É uma negociação também. errada. Olha, Todo podcast esse exemplo vem porque ele se encaixa em quase todos os temas. é muito, Econômico, financeiro, como não fazer negócio. Negociação. eu fui um cliente, então eu posso dizer alguma coisa. A pizza era boa, pelo menos? Muito boa. Tinham poucas pizzarias e onde ele escolheu, ainda mais perto do portal, tinham poucas. E eram marcas e boas, quero dizer os uma produtos coisa. usados eram bons também, não era aquele de aquele catupiry branco, né, que não tem gosto de nada. Eu não lembro, mas assim, na minha memória, tinha que além dele servir o salão, eu acho que você fazia entregas. Era praticamente só entrega. Isso. Era 90% de entrega. Porque, então, assim, ele muito antes dos Rápido. iFoods, ele já estava nesse modelo. Talvez se ele tivesse feito só esse modelo, tivesse permanecido. Mas, assim, cada negociação onde você não obtém o resultado necessário, ela é a melhor ferramenta para te ensinar para a próxima negociação. Então, com certeza, aquele pizzaiolo que não dominou o mercado paulista de pizzas, virou o grande advogado que é sócio de vocês. E ele incorporou essas lições, porque provavelmente, não na pizza, mas a lição pode ter sido falar, olha, eu tenho que ter mais controle sobre os meus custos. Porque se eu achar que eu estou tendo uma margem de lucro por arredondamento, no final do dia eu não posso. Então, o que ele pode ter percebido? Eu controlava o que eu comprava, mas eu não sabia que queijo estraga. Quer dizer, eu não vendi o queijo. Entre eu comprar e armazenar, ele estragou. E aí eu jogo fora. Então, aquilo não entrou 1 centavo de receita, mas saiu todo 100% do custo. Né? Então, e de repente ele calculou, com essa peça de mussarela eu consigo fazer tantas pizzas que vendendo a tal valor vão dar isso. Ele não contava que geralmente um funcionário que está cozinhando a pizza come também uma pizza. Então, mais outras coisas que ele vai aprender. O entregador, a pessoa que chega lá e fala, pô, mas não veio azeitona, não vou pagar. Fica com a pizza, não paga o entregador. E o entregador, o cara pegou de mim a pizza e não pagou. Falou que o senhor mandou errado, manda a outra que ele paga. Não, mas é que a outra que ele pegou. Ele devolve. Mas vai estar fria, não vou vender para ele. Aí já perdeu. Então, assim, isso que eu brinquei com o Marcos é o exemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela tinha uma maneira de se colocar que ele dizia, eu nunca perco. Ou eu ganho,
o que é muito bom, ou eu aprendo, que é o que me equipa para a minha próxima negociação. Então, assim, toda falha, todo erro é uma... Aprendizado. E o Samir jogou basquete, sabe disso. É claro que os grandes momentos são as vitórias, os campeonatos, mas as grandes lições, o que fez você se mexer foi o dia que você errou, né? A gente até antes falava do caso do Oscar, que ele falou, ele lembra das cestas que ele fez, mas o momento que ele gostaria de apagar da vida dele é a cesta que ele não fez, né, numa bandeja. Se ele pudesse voltar atrás, ele falava, só isso na minha carreira eu queria mudar, porque o resultado teria sido outro, a gente teria sido campeão em cima lá daquela equipe e... Então é incrível, uma pessoa que tem tantas cestas, né, ele consegue lembrar. Então, por quê? Porque é o momento de atenção. Ali está o seu ponto de melhoria, né? Agora, doutor... desculpa. Não, você primeiro, lógico. Olha, tá vendo como Você ele cedeu. Tá valendo. Mas- Tá ouvindo, tá ouvindo. Muito obrigada, viu, Justo, pela gentileza. Você merece. Doutor Alexandre, uma curiosidade. A gente já trouxe aqui para alguns episódios o debate do tamanho da interferência da inteligência artificial e como isso tem mudado dentro da carreira de vocês. A negociação parece ser, eu como leiga, olhando de fora, que é algo que a pessoa precise ter mais a questão do olho no olho, a questão da empatia que você tem colocado, a fala. Essa entrada da IA, com essa velocidade que está chegando, você imagina que as estratégias que são usadas hoje para fazer essa negociação talvez sejam alteradas com a presença da inteligência artificial? Ela pode ser uma grande aliada ou você vê a IA como um problema na sua área especificamente? Eu vejo a IA como uma aliada. Em negociações onde eu posso fazer uma pausa, eu não preciso decidir na frente do outro naquele momento, eu até recomendo, faça essa pausa. Eu já estou vendo partes, depois de olharem as propostas, se separarem, testarem, né, através da construção do prompt, aquela solução e ver a opinião da IA. E a opinião da IA é um copiloto, é alguém a mais dando uma opinião. Pode mudar a sua opinião, pode reforçar a sua opinião, ou pode dar uma contribuição de alguma coisa que ninguém tinha pensado, né? Então eu não vejo como um problema. As pessoas que colocam medo é falar, nossa, elas vão nos substituir. Se a decisão de disparar armas atômicas estivesse só na mão de uma IA, o mundo já teria visto algum país disparar uma arma atômica contra outro país. Porque pensa no problema. Ele é meu inimigo. Nós estamos em tensão. Eu estou com receio de que ele vai me atacar. E eu tenho o poder de eliminá-lo, atacar primeiro ele. Ué, o que eu estou... Então, se você olhar só pelo racional, a decisão é assim, pera lá, você está com medo, vamos eliminar esse medo. Bate primeiro, né? Você está com medo de que o que ele vai fazer, faça você. Então, quando eu vejo a cadeia de comandos de uma arma atômica passar por 5 seres humanos, aí varia de país para país, nós não estamos nesse clube ainda. Às vezes o presidente quer, mas o general do exército não quer, o cara da marinha não quer, que titubeie. Eu li as crises dos mísseis com John Kennedy, né? Cuba estava instalando armas, a Rússia estava instalando armas em Cuba, muito perto dos Estados Unidos, né? Em resposta ao que os Estados Unidos também já estavam fazendo na Europa, de instalar bases militares, né? E naquela tensão, os aviões espiões dos Estados Unidos saíam e sobrevoavam Cuba. E uma pessoa em Cuba deu uma ordem para abater um avião espião. E o avião foi abatido e o piloto morreu. Chegou para o presidente Kennedy a decisão. Os caras começaram a guerra. E aí? Alguém do Kremlin falou, olha, essa foi uma ação não autorizada. Isso foi um erro nosso local, mas não é uma deflagração de guerra. E os americanos tiveram que fazer, no seu lado, isso é um blefe, nós vamos ser atacados maciçamente e vamos responder, ou nós vamos atacar porque o nosso avião foi abatido? E aí não ocorreu. E não ocorreu porque o sistema de controle dependia de muitas vontades humanas. Então, eu volto a dizer, eu acho, quando as calculadoras vieram, falaram que ninguém mais ia fazer conta. Eu olho para os meus amigos chineses e indianos, continuam fazendo conta muito bem, os meus amigos de matemática fazem conta bem, mas eu confesso, quando eu preciso fazer uma conta muito grande, eu uso a calculadora. Claro. Sim. Mas eu acho que eu ainda sei fazer na mão as 4 operações, tenho preguiça de se o número for muito grande.
Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a IA. Então, a IA ela consegue gerar coisas, mas eu acho que você precisa manter o senso crítico. E aí a função dela fica de copiloto. Do ponto de vista científico, a visão mas se ela pensa e se ela percebe que ela está trabalhando para nós, e se um dia ela chegar e concluir que ela não deseja mais trabalhar para o ser humano, né? Isaac Asimov sugeriu umas leis, né? Então, nenhum robô, né, que é a obra famosa, poderia atentar contra a vida humana. Então, eu não sei quando que uma inteligência autogenerativa pode falar, pera lá, mas eu estou servindo alguém, eu não preciso servir essa pessoa, posso eu mesmo tomar as decisões. Posso eliminá-la. Porque assim, hoje vai precisar de energia. Se eu gerar energia, quanto dura um computador que tem energia? Nunca fiz esse teste, não sei. Se as peças se desgastam, o circuito se desgasta. E outra, uma inteligência que pode se auto-atualizando, quer dizer, ela pode construir o que ela precisa para ficar mais poderosa. Então, assim, tem na área da ficção científica isso, mas o que eu vejo nas aplicações práticas, muita coisa vai mudar, algumas profissões vão mudar. Já senti uma profissão que foi muito afetada com a inteligência artificial, é a do tradutor. Sim. Sim, vocês estão recebendo e-mails, eu imagino, de tradutores falando, vocês têm trabalho aí para mim? Porque... a tendência porque a inteligência vai fazer isso rápido e... Eu estive na Bahia. Muito bem, né? Estive em Boipeba. Cheguei na ilha, falei, quem que vem muito aqui? Franceses, italianos. Eu falei, como é que vocês falam com esses caras? Eles falam, eu ponho no celular, eu mostro pra eles. Tem os fones hoje, né? Eu tô falando de Boipeba lá, eles conseguem se virar. Então, sim, eu falei, sim. A barreira de língua, a barreira... Isso porque cada um sabe, um quer contratar passeio, quanto custa, né? Então, ele tá lá. O pessoal tá aprendendo disso. Então, eu sou mais pelo lado positivo. Eu sou um otimista. Deixa eu. Claro. Bom, o tempo vai voando. Sim, você é muito assunto interessante, né? Mas só um caso até para os ouvintes advogados aqui. Quer dizer, numa ação judicial, a primeira audiência é sempre para tentar um acordo. Audiências de conciliação, mediação. Sim. Mas aí o que acontece? Você tem as duas partes, você vai tentar um acordo. Você representando seu cliente e o advogado da outra parte representando o cliente. Não deixa de ter técnicas de negociação também aí, nesse evento. Agora, você tem uma terceira pessoa, que é o juiz. E o que você acha? Como é que as partes se fazem, né? Porque tem um juiz ali que às vezes ele força para cá, ele força para lá. Você daria algum conselho? Quer dizer, vai ter um terceiro, né? Tem um terceiro ali, que não é parte, mas ele... Posso só complementando a pergunta que eu acho que um componente bom para você colocar é o componente ético na negociação. Quer dizer, até onde esse componente ele realmente faz uma diferença, ou talvez se eu demonstrar a ética vai me ajudar numa futura negociação. Acho interessante falar esse componente junto com esse que o Paiva colocou. Ótimo. Vou começar com o componente trazido pelo Samir, porque é bem fácil de responder. Quando você tem uma preocupação ética e o outro entende qual é o limite da sua ética, o número de mesas de negociação que você vai sentar aumenta. Então você vai estar sempre convidado para a mesa porque você é uma pessoa agradável numa mesa, porque você diz exatamente o que você pode fazer e coisas que você não quer nem ouvir, que você não gostaria nem de ouvir propostas nesse sentido. Quando eu pego em termos de legislação, a legislação americana, né, o Anti-Corruption Act é um exemplo disso, né? Então tá ali, e é engraçado, porque está dito na lei, um governante não pode aceitar presentes de outro governante. E recentemente, numa visita, me parece que um avião foi oferecido para o presidente e ele aceitou, né? Então eu falei, gente, mas se eu não posso aceitar a caneta do Marcos Paiva, como é que eu posso aceitar um avião? Então, ali tem um recado. Com relação aos juízes, o terceiro, eu achava que a cláusula perfeita de conflitos era negociar, né, mediar, litigar ou com processo ou com arbitragem, e achava que isso era uma escada natural. Mas o que os juízes me ensinaram é o seguinte: como eles também são pessoas, têm julgados, têm interesses, e você pode buscar essas informações, talvez o seu acesso de risco no começo de um processo seja diferente depois que as partes fizeram suas peças, né? Então esgrimaram, colocaram suas teses e fizeram a instrução. Porque na instrução, Marcos, indo até além do juiz, né, você vai ver que algumas provas que você achou que seu cliente ia fazer com facilidade não saíram tão boas. Você descobriu um documento que o outro lado tinha e que
Então o cliente deveria ter te informado também, porque ele sabia da existência daquele documento, mas você só soube na audiência e agora você está reacessando o risco à luz daquele documento, que é uma prova que o juiz vai levar em consideração. E, lembrando, né, se um juiz der uma sentença que você não concorda, existe o duplo grau de jurisdição, né? Então você teria os tribunais para tentar reverter essa decisão monocrática dentro do que coubesse. E na arbitragem não tem isso. Ou você aceita a decisão do árbitro ou anula a arbitragem por algum dos poucos casos de vício, defeito, ou não vai. Então acho que todas essas informações, elas fazem com que a vontade de fazer acordo mude. Tanto que eu diria o seguinte, hoje, para os advogados eu diria, depois de um feito instruído, abre uma janela de oportunidade. Quando você começa a ação, você está imaginando o que o outro vai fazer, você sabe o que você vai fazer, e você não sabe de tudo que o outro está falando, o que é blefe e o que não é blefe. Quando as coisas estão produzidas em peças, em depoimentos, em perícias, não tem muito mais o que discutir. Aí é a qualidade do advogado dizer o seguinte, ó, independente do juiz, eu acho que o caso ficou mais forte. Acho que o caso perdeu muito da tração que ele tinha no início. Então, no início, nós falamos que esse era um caso provável, de ganho provável. Agora, nós estamos achando que é um caso de ganho remoto. Né? E o que aconteceu? Aconteceu a instrução. Aquela testemunha que nós achamos que não, ela vai chegar, ela vai falar para o juiz e uau, né? Nós vamos todo mundo olhar para o outro e falar, ela nos comprometeu. Aquela outra que a gente ia usar, que era o outro contraditor, nem foi ouvida, né? Então eu acho que essas realidades mudam. Então, além dessa questão dura do terceiro, né? Porque eu vejo o seguinte, o juiz e o árbitro são terceiros com o poder de impor para você a decisão deles. Tanto que a gente fala, o que o advogado faz? Trabalha pelo convencimento do juiz. Porque ele na sentença vai te dizer, o Marcos me convenceu. As provas que ele produziram, o direito que ele apontou... Quer dizer, o advogado acaba negociando com o juiz também. Nesse sentido. Sim, eu acho que o juiz bom ou o juiz ruim, a juíza que você acha que, putz, agora ela vai dar contra mim, te ajuda a mudar a zopa. E voltando aqui no justo, quer dizer, no começo eu estava com o justo, menos que o máximo eu não quero. Agora que a ação andou, metade daquele máximo está mais do que bom. Então você vê que o momento, né, faz um reassessment, uma reavaliação do que você fez e produz isso. Então, eu gosto muito dessa figura das janelas de oportunidades. Tanto que, se você olhar o nosso código, um bom juiz, uma boa juíza devia, antes de começar a sessão, perguntar, estão conciliados? Tem alguma possibilidade de acordo? Porque, e aí eu não sei se vocês conhecem algum juiz. Eu acho que juízes e juízas adoram quando a gente chega com um acordo para eles homologarem. É a sentença mais fácil. Claro. Né, se não tiver Ministério Público, não tiver terceiro para opinar, fala, um lado transigiu, o outro concordou, são maiores vacinados. Acabou o assunto. Acabou o assunto. E um bom juiz ainda, né, ou um bom advogado, coloca, ó, estamos abrindo mão dos recursos para que a sua decisão transite em julgado imediatamente. Exato. Né, e encerre o processo em definitivo. Então, se a perseguição é entregar um direito, mas se você pergunta para a parte autora, ela acha que ela tem razão, o réu acha que ele tem razão e o juiz é que tem que decidir isso, a negociação muda. Porque, como eu falei, quantos de nós, advogados, não padece do mal que é ganhamos a ação? Mas demorou tanto tempo que quando nós ganhamos e fomos transformar aquilo em liquidez, a empresa que perdeu já tinha nada. Exato. Aí você vai para os sócios, também não tem nada. E aí você fala assim, eu tenho uma baita sentença, 100% do meu direito reconhecido, mas eu não consigo transformar aquilo em um centavo. Pergunta para o seu cliente se ele fica feliz com isso. Claro. Podia ter feito um acordo antes. Justo, quer fazer uma conclusão ou confronto também? Você joga truco? Você joga truco? Jogava bastante na faculdade. É uma negociação, né? Você pede 3, o outro fala 6, você pode correr ou não, como diria. Como disse aí alguém outro dia. Mas você vê que colocou uma coisa importante, porque assim, ó, esses jogos, né? A gente tem a expressão poker face, que o lado mais conhecido do truco é o poker. No poker, você ter ou não ter é uma pressão, porque quando o cara dá o all-in, né, aquela famosa, coloca todas as fichas, você rapidamente sua mente acessa assim, ou ele é louco, ou ele tem um jogo bom. Mais do que eu. E aí você olha o seu jogo, sabe ler cartas, você começa a imaginar o que ele pode ter. E como ainda tem outras cartas, ele pode ter. Então a dúvida permanece.
Os torneios de pôquer atuais, a pessoa vai com um óculos espelhado. É óculos escuro. Você Ninguém não vê os olhos dele. É para isso mesmo. Eles tomam calmantes, ele não vai suar. Porque às vezes uma gotinha de suor escorrendo Já é a no meu mensagem. all-in, né? Vai. Você fala, opa, ele não está tão convicto. Quase uma negociação, né? Pô, É. fica a dica, hein? Na próxima negociação de honorários é com óculos Vai com óculos escuros. escuro. Vai ser super boa essa. Já deu um perigo, que ele observa absolutamente tudo, né? Não tem como enganar nada. O Alexandre. Não, veja, Não. olha, Chama o Alexandre para negociar. Convida. Se tiver o arranca-rabo calumina, leva o Alexandre. Isso, vai. Fala Pra um negociar. pouquinho, eu vou chamar. a Karen tem, né? Os seus filhos têm uma idade ainda pequena, né? Aham, 6 e 11. 6 e 11. Repara como essas crianças, né, vão direto no assunto. E como nós adultos, por causa dos medos que a gente tem, a gente Faz enrola. odeio, é. Adultos avançados, eles não pedem o que querem. As crianças pedem exatamente o que elas querem na primeira colocação. A primeira proposta de uma criança é o que ela quer. Mãe, eu quero um sorvete de chocolate. Ela não quer 2, ela não quer 3, para ver se ela fica com 1. Esse comportamento ele é desenvolvido por nós. Pedir mais. Tanto que eu Para vejo conseguir menos, para ter menos. a imposição da tarifa de 50% ameaçada para o Brasil, me parece, pela pessoa que coloca essa tarifa, de que ele, se ele conseguir 10, ele está mais do que satisfeito, mas ele já colocou lá em cima. E quando a gente voltar para cá, a gente vai voltar falando, olha, era 50, ganhamos 40. Ganhamos nada, o cara nunca quis os 50. Ele só pôs o bode na sala e ele vai tirar o bode da sala. Então, por isso que eu estou dizendo o seguinte, quando uma pessoa tem uma reputação e ela fala alguma coisa, você fala, puxa, esse cara nunca na vida dele recuou. Ele está me dando um ultimato. É diferente. Quando um cara... É a história que a gente ouviu quando era pequeno, lembra que o menino pedia ajuda, que ia, tá afogando, todo mundo ia lá e tirava, era brincadeira. O dia que foi de verdade, ninguém ajudou, né? Então, eu acho que é isso que a gente constrói. A sua reputação vai te colocando em mesas de negociação e cada vez mais as pessoas olham para você e confiam em você porque sabem o que podem esperar de você. Então, por isso que eu falo que as crianças são fantásticas, porque na sua inocência, elas negociam pelo que elas querem. E nós adultos criamos um sistema muito mais complicado que assim, a gente faz de conta que quer alguma coisa para obter outra coisa, com estratégias e com blefes e com movimentos. Então todo esse arcabouço de coisas são acessórios que atrapalham a gente a obter o principal. Porque no fim do dia, você só pode fazer o que você pode fazer e você não vai fazer o que você não pode fazer. Né? Então tudo isso é bacana como cenário, como elemento para estudo, mas... O que a gente acaba vendo dos negociadores é que eles são muito mais incisivos, eles sabem muito mais defender o seu ponto de vista, porque eles já tiram todos os atalhos. Eu não vim aqui para saber se o Samir vai ficar com R$5 a mais. Eu vim aqui para fazer um negócio que, assim, eu recomendo um livro que diz Good for you, better for me. Né? Então, tem que ser bom para você, mas pode ser melhor para mim. Perfeito. Se eu não tiver o controle disso, vai ser melhor para ele. Vai ser bom para mim e melhor para ele. Dificilmente vai ser tão bom para você quanto é tão bom para mim, que seria um senso de justiça. Falar, não, a gente dividiu no meio as coisas, todo mundo saiu igualmente satisfeito, feliz e não sei o que aí eu concordo com a colocação de utopia, né? Falar, não, esse mundo Disney onde tudo sai igualzinho, perfeito, não sei o quê. Por quê? Porque nós não temos as mesmas necessidades, né? Não sei se vocês têm, mas se o tempo permitir, queria que vocês me ajudassem a resolver um problema. Opa. Cabe? Cabe. É um minuto. Vamos Vai. resolver. Não, a gente cabe. Cheguei em Cara, casa, você chegou, minhas duas sim. filhas queriam uma laranja. Abri a geladeira. Essa eu contei aqui já. Você já contou? Essa aí que você me bom. ensinou. Ótimo. Dela da história da laranja. Mas conta. Não, você conta, contando, conta. acho que é melhor. Não, mas Pode falar. mas Não, não. é isso. Então, duas meninas queriam uma laranja, você abre, na geladeira tem uma laranja. Uma das suas filhas tira notas maravilhosas na escola. A outra é um azogue, repete de ano, pega dinheiro na sua carteira, é tudo ao contrário. Como é que você resolve esse problema? A maioria das pessoas fala que é para cortar o Divide meio. a laranja. Despreza o fato de uma ser uma filha muito boa, outra ser uma filha muito ruim, porque quem é pai e mãe sabe que não é assim que a gente mede nossos filhos. Mas uma vai para a cozinha e outra vai para o quarto. A que vai na cozinha, espreme sua metade de laranja e tá tendo um tantinho de suco de laranja. E a outra que foi no quarto está com a receita da vovó e a receita da vovó fala lá, shampoo de laranja.
Ingrediente número 1, casca de laranja. Aí eu pergunto, dividir a laranja ao meio resolveu o problema? Resolveu metade do problema. Exato. E se o pai tivesse perguntado para que cada uma precisa, e dá para fazer isso depois, né? Vai lá naquela que já cortou meia laranja e fala, filha, me dá a sua laranja. Vai lá, espreme para outra, Tá, cá. 100% do suco. Pega a casca da outra, traz aqui, pronto, a outra tem como fazer. E ainda sobra a semente e o bagaço. Se você tem um sítio, joga o bagaço para os porcos, eles vão ter uma ração à jus d'orange, né, uma coisa mais chique para o dia seguinte, e planta as sementes. No futuro, quando suas filhas quiserem laranja, pegam no pé. Paiva, foi bem melhor a explicação. Uma Muito laranja, melhor. uma laranja Não tinha nada disso. 4 problemas. Não, isso é um caso avançado, mas assim, que eu falei para contar. Ele falou que cortei no 100%, meio dele. 100% do que queria uma filha, 100% do que queria outra filha. Exato. Os porcos têm um tempero diferente por um dia. e no você futuro produziu. você tem uma solução melhor para suas filhas do que a laranja da geladeira. Se for época de laranja, peguem no Então, pé. Alexandre, tem algum número É de mediação WhatsApp ideal, para né? você passar aqui para a gente perguntar sempre que tiver uma dúvida? Tem, mas olha, Vai tirar como? mas é interessante porque isso mostra, né, a presunção. A gente acha que o equilíbrio é justo, o meio é justo, mas assim, Às vezes não é. às vezes não é. resposta, né? Às vezes não é, porque a laranja parecia uma coisa só. Então, dentro desse problema, dividir ao meio parecia o correto. Mas eu falei, ninguém explorou, aí são as opções, o que cada uma queria. Se uma quer só a casca e outra quer o sumo, Dá pra tem uma atender solução 100%, melhor, tem dá uma pra solução atender 100%. melhor. E aí bate no que o Justo falou. A Zopa não era cortar Não, o meio. E o Alexandre O alto da esse, Zopa. tem uma sensibilidade de negociador mesmo. Porque ele falou de idade avançada, olhou para o justo. Então, Ele já sacou. ele já sacou. Nós já estouramos tempo, né, cara? Mas eu preciso falar de uma coisa que o pai falou que é muito legal. Que uma vez eu fui fazer um divórcio de um cliente, né? E o juiz falou uma coisa que eu achei muito legal porque envolve negociação. Ele falou, vocês não conseguem chegar no acordo, marido e mulher? Quer dizer, eu vou ter que decidir a guarda dos seus filhos, quem vai ficar no fim de semana, quem vai ficar nas férias. Vocês não conseguiram. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu vou decidir e os dois vão sair daqui insatisfeitos, né? Então, tem a ver com isso, né? E olha que interessante o exemplo que o Samir trouxe. Numa separação, há uma dor. Né? Geralmente essa dor vem assim, alguém descumpriu alguma coisa que tinha combinado com alguém. Normalmente é traição, não quero dizer que é só isso. A partir dali tem uma sociedade conjugal se dissolvendo. Se você perguntar se o marido, quando olha para a ex-mulher, ou a ex-mulher, quando olha para o ex-marido, não estão se entendendo. Nesse momento, eles têm que decidir. Tem que vir um terceiro, se eu fosse o mediador desse caso, eu diria assim, olha, pelo bem dos seus filhos, porque vocês não são mais marido e mulher, mas vocês vão continuar sendo pai e mãe. O que o pai tem que fazer de bom para os filhos? O que a mãe tem que fazer de bom para os filhos? Dá para a gente esquecer o que vocês não são mais um casal, mas lembrar que vocês vão continuar sendo pai e filho e produzir uma fórmula? E as fórmulas podem ser isso. Olha, hoje eu como pai estou bem, então eu posso pagar uma pensão assim, ou um exemplo, até que a mãe seja a pessoa que está... Eu concordo que assim, eu quero vê-los mais, então eles vão morar comigo para eu ficar na casa, mas você vai ter um direito de visitas flexível. Porque assim, a verdade não é o que o juiz vai dizer, mas na verdade vai ser o seguinte, era a vez do Marcos ir visitar, mas naquele fim de semana deram o camarote do São Paulo, o Marcos vai ter que ver o jogo. Então ele vai trocar aquele fim de semana por outro. Então assim, quando a gente olha para seres humanos que podem, flexibilizar algo para o outro em prol dos filhos, o interesse comum é os filhos. Eu achei muito interessante que o juiz falou o seguinte, eu estou conhecendo vocês agora aqui no processo, vocês estão casados há 20 anos, eu que vou decidir o que vai acontecer com seus filhos, com a sua pensão, etc. Então, eu vou decidir errado. Ele está conhecendo o pior desses casais agora, naquele momento. Ele não viu por que eles se uniram. Ele está vendo por que eles estão se separando. Tem muito a ver com isso. Mas assim, o filho, você vai levar para o resto da vida. Então, quando você foca nos filhos e fala assim, pera lá, né? Eu estou pagando essa pensão, porque a Mônica Martelli tem uma entrevista dela, que ela passou por um processo de separação, ela falou, no começo eu queria atacar, mas ela entendeu isso. Quando eu ataco e ele me ataca, o jogo é perde-perde. É só quem perde mais, quem perde menos. Quando a gente foca nos filhos, o jogo é ganha-ganha. Os filhos ganham. E os filhos ganhando, o pai vai ficar feliz, a mãe vai ficar feliz. Porque nós estamos garantindo os filhos. Né?
Até que Muito bom, né? Muito bom. Estouramos bastante, mas muito bom. Falamos com o doutor Alexandre Palermo Simões sobre negociação e influência. Muito bom recebê-lo novamente. Deu uma aula para a gente de vários assuntos. Não, eu que agradeço. Vocês estão cada vez merecidamente ocupando mais espaços, então espero que qualquer coisa que escapou fica para uma próxima. A gente vai se ver mais ainda. E quem estiver nos assistindo, dê sugestões de temas. Se vocês quiserem que fale sobre alguma coisa específica, Exatamente. Faça chegar aí qual é a questão que você quer que seja Além de endereçada. negociador, Além garoto de- propaganda. garoto propaganda. Lembrando que nosso amigo Marcos Paiva viralizou aí o último. Parabéns, Marcos Paiva. Com o maior número de Mais de visualizações. 350 mil. A maioria mulheres, né? Mas a fórmula está certa. Tá certo. Falar de coisas jurídicas sem o juridiquês, né? É isso, e ficaram vários pontos aqui que o doutor Alexandre foi apontando que rendem com certeza mais um episódio do Despachados aqui. Tá certo, mas prazer estar com vocês. E boas negociações. É isso. Muito obrigada pela presença. Samir Schwaib também, Marcos Paiva, Roberto Justo, que formam aqui nosso time do Despachados. Até o próximo episódio.